Selvageria na esplanada dos ministérios. Manifestantes partem para cima da polícia com bombas caseiras, pedradas e chutes. Ato violento também destrói prédios públicos e deixa feridos na área central de Brasília. Uma pessoa é baleada e outra perde a mão após um rojão explodir. O presidente Temer convoca tropas federais e classifica a manifestação como baderna. Veja também, o trânsito na área central, parte do eixo monumental continua bloqueada. E ainda, o Ministério da Saúde vai distribuir remédio para prevenir o vírus da AIDS em grupos de risco. Notícias da quarta-feira no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A esplanada dos ministérios se transformou numa praça de guerra nesta quarta-feira. Manifestantes contrários ao governo Temer e às reformas da Previdência e Trabalhista, convocados por centrais sindicais, tomaram as pistas e o canteiro central. Mas a manifestação, que deveria ser pacífica, atraiu black blocs que entraram mais uma vez em confronto com a polícia militar. O forte esquema de segurança não foi suficiente para conter a fúria dos baderneiros. Um grupo queimou pedaços de madeira e lixeiras, virou banheiros químicos e atacou a polícia com pedras. Os policiais revidaram com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Uma pessoa foi baleada. A polícia ainda não sabe de onde partiu o tiro. Por causa dos atos violentos e do vandalismo, todos os ministérios foram esvaziados. O prédio da Fazenda teve as vidraças quebradas. Vândalos também invadiram o Ministério da Agricultura, quebraram salas com pedaços de concreto e queimaram móveis do prédio público. A promessa dos manifestantes foi cumprida. O coração da capital praticamente parou na tarde desta quarta-feira. A cavalaria e a tropa de choque da polícia estavam posicionadas para o confronto. Apesar do forte esquema de segurança, incluindo um cordão de isolamento, assim que os manifestantes começaram a descer em marcha em direção ao Congresso Nacional, começou a confusão. O trânsito foi bloqueado para cerca de 35 mil pessoas que estavam concentradas no estádio Mané Garrincha. Mesmo assim, ao longo do eixo monumental, os prédios dos ministérios foram alvo de vandalismo. A vidraça do Ministério da Fazenda foi depredada. O Ministério da Agricultura foi invadido e as mesas de uma sala foram praticamente destruídas com pedaços de concreto. Do lado de fora, aos gritos de "Fora Temer", os manifestantes ainda colocaram fogo em pedaços de pau, viraram os banheiros químicos para fazer uma espécie de barricada e explodiram bombas caseiras. A polícia teve que usar bombas de efeito moral e spray de pimenta e os manifestantes revidaram com pedaços de pedra. Depois de dispersada a confusão em pelo menos um dos pontos da esplanada, o clima era esse, de terra arrasada. Pedaços de pau e pedra tomaram conta da pista. Alguns policiais e manifestantes ficaram feridos. Um deles, inclusive, que estava com um rojão, acabou com uma das mãos dilacerada porque a bomba explodiu antes de ser arremessada. Uma pessoa chegou a ser atingida também por um disparo de arma de fogo. Pelo menos 4 manifestantes foram detidos com porte de entorpecentes e arma branca como punhal. Eles serão investigados pela Polícia Civil. A Secretaria de Segurança ainda não informou quantos manifestantes ficaram feridos. Já a PM disse que 6 militares foram levados para os hospitais após o confronto. O número de pessoas presas também ainda não foi divulgado até o fechamento desta edição. Agora vamos ao vivo à área central de Brasília com o repórter Rodrigo Miranda para saber como está a manifestação neste momento por lá. Rodrigo, boa noite para você. O protesto terminou por aí? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Pelo menos aqui no trecho entre a rodoviária do Plano Piloto até o Congresso Nacional, a situação já é bem mais tranquila, não tem mais nenhum manifestante aqui. A polícia já isolou a área. Neste momento, na esplanada, só a polícia ocupa esse espaço aqui. Mas no momento de dispersão aí dos manifestantes, quando eles saíam da esplanada e marchavam até o estádio Mané Garrincha, onde muitos deles estão concentrados, houve confusão. A nossa equipe presenciou aí, a gente fez imagens de toda essa confusão. Eles não se intimidaram com a polícia, partiram para cima da polícia, colocaram fogo aí em diversos pontos
momentos dessa caminhada e a polícia revidou. Temos até a imagem de um policial que atirou aí contra um desses manifestantes com bala de borracha. Houve muita confusão nesse momento, então o clima ficou muito tenso aqui na rodoviária do Plano Piloto. Muitos acompanhavam de cima da plataforma superior e, como vocês sabem, aqui na rodoviária do Plano Piloto passam idosos, crianças, famílias. O clima foi de muita tensão, muita correria, as pessoas estavam bastante assustadas com tudo que acontecia. A polícia conseguiu fazer com que os manifestantes seguissem a caminhada até o estádio Mané Garrincha, mas tudo com um clima de bastante tensão no ar. Neste momento, as vias S1 e N1 seguem bloqueadas. Só ônibus aqui passam e eles vão só até o terminal interestadual, que fica bem ao lado da rodoviária do Plano Piloto. A Secretaria de Segurança Pública não tem uma previsão de quando vai liberar essas duas pistas para os motoristas. A nossa equipe segue de prontidão aqui para, caso ocorra mais alguma confusão, alguma movimentação aqui sobre mais um dia conturbado nessa área central de Brasília, a gente volta para atualizar aos telespectadores. Carol. Tá bom, Rodrigo. Qualquer coisa você chama a gente aqui. Obrigada. E por causa desses atos de vandalismo e de toda a violência durante a manifestação, o presidente Michel Temer assinou um decreto no meio da tarde, acionando as tropas do Exército e da Força Nacional para proteger os ministérios, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Juliana, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União agora à tarde. Ele autoriza o apoio das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal de hoje, 24 de maio, até o dia 31 de maio. A área de atuação das Forças Armadas, do Exército, será definida pelo próprio Ministério da Defesa. Hoje, é lógico, a gente viu aí, o foco é a esplanada dos ministérios. Como você disse, Carol, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, juntou a imprensa agora à tarde para fazer o anúncio desse decreto e ele esclareceu que, na verdade, o pedido de reforço das Forças Armadas foi feito pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Vamos dar uma olhada no trecho que eu separei? Olha só. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e logo mais estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos incólumes. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole. Pois é, e esse decreto, Carol, foi motivo de confusão também lá dentro da Câmara dos Deputados, no plenário. Os parlamentares da oposição disseram que esse decreto é ilegal, que ele provoca um estádio de sítio. Inclusive, o líder do PSOL apresentou um projeto para assustar os efeitos desse decreto, né, que convoca aí o apoio das Forças Armadas. Houve bate-boca, teve até empurra-empurra no plenário da Câmara. A sessão foi suspensa por alguns minutos e depois o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, voltou para o plenário para dar explicações, né? Ele disse que, na verdade, essa decisão não foi dele, foi uma decisão conjunta aí do governo para garantir a segurança de todos, tendo em vista que o ambiente na esplanada dos ministérios era grave. Bem, Carol, lembrando aí que essas manifestações que ocorreram em todo o país hoje foram convocadas por movimentos sindicais que são contra o governo de Michel Temer, são contra as reformas trabalhista e da Previdência. E ao longo da nossa programação, daqui a pouco no Jornal da Band, vocês vão ver matérias sobre como foi o dia em todo o país, houve manifestações em outras capitais e também o andamento justamente dessas reformas no Congresso Nacional. Tá bom, Ju, obrigada, boa noite para você. E o dia também foi complicado para quem depende do transporte público. Os rodoviários fizeram uma paralisação que durou quase toda a manhã. Eles só voltaram ao trabalho depois que as empresas confirmaram o recebimento do dinheiro para pagar os salários atrasados e o ticket de alimentação. A greve afetou pelo menos 200 mil pessoas. Pelo menos 4 empresas paralisaram as atividades nesta quarta-feira,
Pioneira, Urbe, Marechal e São José. A gente, como é diarista, sai mais prejudicada ainda, porque se a gente não vir, a gente não tem. Mesmo assim, você dá apoio? Dou apoio. Se de um lado as baias dos ônibus ficaram praticamente vazias, do outro, os piratas entraram em ação. Depois que nossa reportagem chegou à rodoviária do Plano Piloto, policiais militares mandaram que os motoristas irregulares retirassem os ônibus do local. Quem mora ou trabalha perto de onde passa o metrô teve essa opção, mas os trens ficaram ainda mais superlotados. Eu vou voltar para casa agora, vou ter que pegar o metrô. Vim aqui resolver um negócio sobre passo estudantil e não consegui. E não sei como que eu vou ter que voltar aqui. Eu não sei como que eu vou voltar com essa situação que está. A paralisação dos rodoviários afetou pelo menos 12 cidades. O motivo, segundo o sindicato da categoria, foi o atraso no depósito de 40% do adiantamento do salário de maio e a falta de pagamento do auxílio alimentação. A greve acabou por volta de 11 horas da manhã, quando a Secretaria de Mobilidade quitou a dívida de 88 milhões de reais referente a 2015. Um acidente em Braslândia deixou 2 motociclistas feridos na BR-080 esta manhã. Luiz Sérgio, de 51 anos, teve uma das pernas esmagada e foi levado para o hospital de base. O segundo motociclista, Avner Sérgio, de 27 anos, teve ferimentos leves. E ontem, um incêndio em uma casa deixou uma pessoa com queimaduras de 4º grau. O caso foi em Planaltina. Um homem fazia manutenção na geladeira dessa cozinha quando o gás do refrigerador se espalhou chegando até o fogão. A dona da casa estava cozinhando na hora do acidente e teve queimaduras de 4º grau. Quem socorreu a mulher foi um vizinho que é policial militar. Ela foi levada para o hospital da Asa Norte. O acidente foi na noite desta terça-feira em Planaltina. A Polícia Federal fez uma operação em 5 estados e no DF contra a quadrilha de Fernandinho Beiramar. Mesmo cumprindo pena em um presídio de Rondônia, o traficante continuava comandando o esquema e chegou até a ampliar os negócios. A expectativa é que ele seja transferido para a sede da PF aqui em Brasília, onde vai aguardar uma definição sobre a transferência para outro presídio federal. Após 1 ano e meio de investigações, a PF descobriu que Beiramar diversificou os negócios como forma de lavar o dinheiro do tráfico. Ele comandava cerca de 9 empresas, entre elas de mototáxi, venda de cesta básica, botijão de gás, cigarro, caça-níquel e até venda de água. A suspeita é que a quadrilha conseguia movimentar mensalmente a quantia de R$1 milhão. A PF pede o bloqueio de 9 milhões espalhados em 51 contas bancárias. Um filho de Beiramar foi preso na Paraíba, um braço direito dele foi preso no Ceará e a irmã do traficante foi detida no Rio. Ao todo, os policiais cumpriram 35 mandados de prisão, 27 de condução coercitiva e 86 de busca e apreensão. Beiramar passava as ordens por meio de mensagens escritas em papel. Ele está preso desde 2006 em um presídio de segurança máxima. Somadas as penas dele, chegam a 320 anos de prisão. São, no total, 15 condenações. A campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 termina na próxima sexta-feira. Mais de 400 mil pessoas foram imunizadas aqui na capital federal, o que equivale a 61% da meta estabelecida pela Secretaria de Saúde. Há 3 dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe, um pouco mais de 419 mil pessoas se imunizaram no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde, esse número representa 61% do público-alvo. A proposta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% do grupo formado por idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, funcionários do sistema prisional e professores. A vacina é usada para prevenir o vírus H1N1, H3N3 e influenza B, além de evitar problemas mais graves que podem provocar a morte do paciente, como a pneumonia. A campanha termina em 26 de maio, nos postos de saúde da capital. O serviço funciona das 8 da manhã às 5 da tarde.
E ainda falando de saúde, o governo federal anunciou uma nova estratégia contra a AIDS. Grupos de risco que não têm o vírus vão receber o medicamento durante um ano. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com outras informações para a gente. Ô Rodrigo, como vai ser distribuído esse remédio? Boa noite, Carol, mais uma vez. Para receber esse medicamento, a pessoa vai passar por um teste de vulnerabilidade para saber qual é o grau de exposição dela ao vírus HIV. A previsão é que o remédio profilaxia pré-exposição seja distribuído pelo SUS em até 180 dias. Ele precisa ser tomado diariamente pela pessoa que não tem o vírus HIV, mas está aí em um grau de exposição considerado elevado. Entre essas pessoas estão os profissionais do sexo, pessoas transexuais, casais homoafetivos e aqueles casais no qual um dos parceiros tem a doença e o outro não. O investimento inicial do Ministério da Saúde foi de R$1.900.000, que deu para adquirir aí 2,5 milhões de comprimidos, que vão ser usados para beneficiar 7 mil pessoas. A expectativa aí é que esse estoque de 2,5 milhões de comprimidos dure pelo menos 1 ano e meio. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Veja a seguir, Agnello Queiroz recebe visita da mulher dele na sede da Polícia Federal. O ex-governador está preso, acusado de fraudar obras do Mané Garrincha. Depois do intervalo, até já.